Olá, Rafael. Olá, Marisa. Jô. Antônio Carlos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rose. Olá, Cris. Boa noite. Olá, Jorge. Tudo bem, amigo? Quanto tempo? Estamos dando um tempinho enquanto o pessoal chega. Chegando agora. Então, boa noite a todos. Olá, Aninha, minha irmã querida. Olá, Cris. Então, esta é a nossa live número 49, né? E acontece todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário. Isso faz parte de uma meditação chamada MAP, né? Movimento Ascensional Planetário, que a gente pratica no final, como um ensinamento e que vocês podem continuar praticando depois, todas as noites antes de dormir. Olá, Pietro, bem-vindo, amigo. E a gente sempre aborda algum tema. Esse tema ele vem intuitivamente no fim de semana ou na segunda-feira e também ele se caracteriza por eu não pensar no que eu vou falar durante a live, né? De tal maneira que haja um fluxo intuitivo, mental, mais livre, né? Porque quando a gente pensa intelectualmente no que vai falar, você limita a sua comunicação. Então eu não posso pensar até a hora que vai fluir naturalmente, né? Então esse é a forma como a gente faz, né? Assim que é pedido. Então, sempre existem temas sobre saúde holística, sobre expansão da consciência, sobre algumas coisas desse tema, né? Para pessoas que estão na busca espiritual. O tema de hoje, como vocês viram, é como transcender o desafio de se transcender a si mesmo, né? E esse eu diria que talvez seja o maior desafio que todos os seres humanos passam nesse período encarnado aqui nesse planeta, né? Então é um processo de metamorfose, onde você tem que se elevar da atração gravitacional, vamos chamar assim, poderosíssima, né, do encantamento pelo mundo da matéria, né, que é o domínio do ego. Então, a humanidade ela tem esquecido, né, qual é o seu propósito, e isso é muito grave, porque imagina que você esteja participando de um jogo qualquer, vamos supor, para simplificar, um jogo de futebol americano, né? Pronto.
e a gente não sabe a regra do jogo. Então, evidentemente, não vai conseguir jogar nem se compreender o jogo. Então, é isso que acontece de uma forma muito mais contundente com a relação à vida, a nossa vida, né? Nós estamos no meio de um jogo aqui na Terra e desconhecemos, grande maioria da humanidade, principalmente a humanidade ocidental, ela desconhece as regras desse jogo. Por exemplo, né? O que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Né? Grande parcela da humanidade acha que está aqui para sobrevivência no mundo da matéria, na carência das coisas materiais. Então, a pessoa nesse estado de consciência, ela está prisioneira num mundo de objetivos, de desejos puramente materiais, né? De ter as coisas, de ter família, isso aí. E a maioria dessas pessoas, elas também desconhecem um aspecto fundamental da regra do jogo da humanidade na Terra, que é a regra da reencarnação. Quer dizer, nós estamos aqui, todos nós, saibamos ou não, aí a ignorância não nos livra da lei, né? Nós estamos aqui nesse planeta num processo evolutivo a nível da alma. Através da manifestação desta alma, alimentada por um espírito divino, como Jesus disse, vós sois Deus, é isso que significa essa afirmação do Mestre Jesus, vós sois deuses. Por que nós somos deuses e uma vaca e um cavalo não são um Deus, como o ser humano é? Porque nós temos a capacidade de criar mental. Esse é o grande diferencial que nos transforma em seres criadores, né? Deuses criadores. Então, quando a pessoa começa a ter compreensão de que ele, alma, está aqui nesse planeta, numa jornada evolutiva, ocupando muitos e muitos, centenas de corpos para manifestar esta alma. Então, quando a pessoa, na sua jornada evolutiva, né, encarnação após encarnação, ele começa a ter a compreensão, o discernimento, de que ele está para a evolução da alma, então ele consegue com mais facilidade transcender essa força imensa, né, que o mundo do ego, do materialismo, imprime sobre cada pessoa, né? Então, o primeiro passo fundamental é isso que nós estamos aqui fazendo, porque senão você não estaria aqui nessa conversa, nesse encontro, né? Então, quando a pessoa começa a compreender essa dimensão superior da sua consciência, a nível da alma, as suas prioridades, as suas motivações, elas transcendem as coisas do ego, que aprisiona a maioria das almas encarnadas nesse planeta, né? Então, esse, vamos dizer assim, é o primeiro passo fundamental na direção dessa transcendência de nós mesmos, né? É a busca da verdade, né? Por que se usa essa expressão busca da verdade? Porque no estado inferior da consciência humana, é um estado de dualidade.
Ser de dualidade, então, está implícito que existe a possibilidade da escolha entre o bem e o mal, né? Como parte do jogo. Sabendo-se que, pela lei da ação e reação, que tanto funciona nos princípios da física material, como nos aspectos mentais, psíquicos, anímicos da alma humana, a lei do ação e reação, a lei do karma, como se fala, né, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nesse estado de consciência inferior, nós temos essa possibilidade da escolha entre o bem e o mal e vamos receber a energia de volta, porque é tudo uma questão de energia, não é julgamento. Não existe julgamento na realidade. A gente simplesmente, na nossa caminhada, na busca da verdade, a gente vai colhendo o que planta de bem ou de mal, né? Então, esse é o grande primeiro fundamento, princípio, né, que nós devemos ter para transcender além dessa dualidade que ocorre no estado da vigília, né, como nós estamos acordados, e no estado de sono, quando a gente dorme no plano astral. Então, quando você faz a busca pela verdade, por isso que Jesus disse, busqueis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Libertará de quê? Libertará da dualidade. Porque quando a pessoa ascende além da quarta dimensão do plano astral, ela entra no plano mental. Tem o plano mental inferior, que é o intelectual, que é do hemisfério esquerdo, e tem o mental abstrato, o mental intuitivo, ou como é chamado também de corpo causal, o corpo mental superior intuitivo, né? Então, neste campo causal intuitivo, a pessoa só acessa o plano da verdade, que é como se fosse a mente cósmica, né, a mente divina, que só tem a verdade, as leis da natureza, que é chamado de registros etéricos ou akasha, usando uma expressão do sânscrito, né, como é usado na teosofia, antroposofia e várias outras escolas de sabedoria antiga. Então, é esta busca pela verdade, né, pela sabedoria divina, dos funcionamentos da natureza, né, é que você consegue transcender a pequenez da mente inferior que nos aprisiona como se fossem grilhões, correntes, âncoras, né, nesse mundo da matéria. E é muito importante que a gente tenha essa clareza, principalmente numa época de pandemia, que isso fica muito mais claro, mais visível, que é a questão da perda do corpo físico, da morte física, né? Então a gente vê ao nosso redor pessoas desencarnando, né? A gente nunca acha que acontece com a gente só acha que acontece com o outro. Mas isso pode acontecer para qualquer um de nós a qualquer hora, né? Então, essa pandemia, ela traz como um subproduto, além do sofrimento, da tristeza, tudo isso, um certo despertar de consciência das pessoas, porque ela fica de cara com a morte, não é que vai acontecer. Nós estamos só discutindo aqui quando vai acontecer, não é se vai acontecer, né? Então, o transcender a si mesmo, ele é auxiliado quando a pessoa toma consciência, fica consciente da sua finitude física.
Então ele começa a viver de uma forma muito mais plena, no presente, porque é um presente, você vê a palavra presente, é um presente divino, né? E você tem gratidão por tudo, por estar enxergando, por respirar, né? Então você sabe que a pessoa que é entubado tem o Covid, o que ele mais adoraria era respirar, poder respirar, né? Então, à medida que a gente vai despertando a nossa consciência, a gente vai percebendo a beleza que é a vida e na sua simplicidade, né? É por isso que os grandes mestres que já passaram pela Terra e os presentes também, existem muitos, né? Eles são pessoas simples, né? De muita sabedoria, com amor no coração e de forma muito simples, porque sabe que tudo é passageiro, né? A nível físico. Então, é uma libertação da escravidão da matéria quando você tem essa compreensão desses princípios simples, né? De manter a presença, de simplificar a sua vida, de ter a compreensão da finitude da sua identidade, da sua personalidade, do seu aspecto terreno. E aí você se metamorfoseia, se transforma de dentro para fora, né? Porque não adianta ninguém tentar abrir a porta da consciência de cada um, porque não funciona, né? A chave é só por dentro. Então, quando a pessoa começa a sua busca interior, ela dispara do nível do seu eu superior, que é a sua essência divina, que é conectada na quinta dimensão, no plano mental superior, e é ancorado no seu corpo físico, no coração físico, né? A conexão da antena é pela glândula pineal, hemisfério direito, e o coração que fica mais do lado esquerdo. Então, quando a pessoa começa a bater na porta, como Jesus dizia, busqueis e acharás, perguntei e será respondido. Por que que isso sempre acontece? Quando você bate a porta se abre. Porque você, no nível do seu livre-arbítrio, que é muito pequenininho, aliás, você começa a buscar algo que você desconhece, que está além da sua compreensão, que seja intuitiva ou intelectual, mas que você começa a essa busca, então você que desperta o seu eu superior, que é como se fosse um mestre interno, um guru, que está sem interferir no seu jogo aqui embaixo na lei do livre-arbítrio. Mas na hora que você coloca uma intenção, faz uma prece, uma oração, pede uma ajuda, o eu superior, ele se manifesta, né? E como é que ele se manifesta? Só no silêncio da sua mente. A gente só consegue ouvir o sussurrar suave da nossa intuição, da nossa sabedoria interna, se você estiver com frequências cerebrais mais apropriadas para esta conexão. É por isso que ela funciona, as intuições, as revelações, os insights, funciona quando você está relaxado, né? A pessoa está no campo, passeando, numa meditação, numa oração, e aí
a informação consegue fluir do seu eu superior e você fala, uau, eu agora entendi, eu recebi, né, esse insight. Então, é muito importante que a gente reconheça e testemunhe que a intuição é uma revelação divina, que vem de você mesmo, do seu aspecto divino, do seu nível espiritual, chamado de eu superior. Então, quando você vê uma intuição, ela é para ser ouvida, escutada e respeitada. Mas para isso é necessário que você se prepare para isso, né? Que você silencie a mente. Porque a mente, no nível inferior, ela é a mente agitada, ativa, né? Ela ativa o sistema nervoso simpático, conectado ao hemisfério esquerdo. Então, ele adora a confusão, né? Enquanto que o nosso lado interior, ele gosta da quietude, da solidão, da paz, da tranquilidade, e aí existe a possibilidade da intuição fluir. E à medida que você vai evoluindo nesse processo, as suas intuições ficam fluindo com naturalidade, como se fosse um fluxo contínuo, né? Eu gosto de fazer analogias porque facilita a compreensão da gente. Então, vocês lembram que antigamente a internet era algo discado, de má qualidade, que caía, desconectava toda hora. Então, é como se fosse essa conexão intuitiva. Hoje nós temos as internets de banda larga, de alta velocidade, 24 horas por dia, rápida e tudo mais. Então, é assim que ocorre com qualquer pessoa que vai praticando, ela vai aumentando a qualidade da sua conexão, da sua internet cósmica, né? O Mestre Jesus, ele se referia ao eu superior dele como o Pai que está no céu, né? Então ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, né? Então, é exatamente isso que acontece com todas as pessoas que mantêm uma conexão firme, contínua, né, com o eu superior. Eu lembro bem da minha experiência lá na Rússia, no meu retiro espiritual, né? A minha conexão era uma coisa realmente fantástica, né? Você coloca uma intenção de noite, tem uma dúvida, você está escrevendo alguma coisa, e você coloca a intenção e acorda de manhã com a resposta, né? Quer dizer, você acessou aquela fonte do eu superior, né? Infelizmente, grande parte da humanidade hoje vive apenas com o aspecto intelectual, né? Do conhecimento intelectual, que você observa que a gente vai sendo doutrinado, né? A gente nem percebe isso, né? Você pega uma criancinha, né? Uma criancinha, as pessoas vão e dão para ela um nome. Depois ensinam, colocam numa escola e os professores vão ensinar o que querem ensinar, né? Recebe a religião que vem da família, recebe as coisas ideológicas do país, da sua etnia, quer dizer, ele vai sendo, a criancinha pura, ela vai sendo corrompida na realidade com informações de segunda mão. E ela não é treinada, com raríssimas exceções, a escutar a sua voz interior, né? Poucas pessoas fazem isso. E não fazem, não é nem por má fé, é por ignorância, né? Acha que o conhecimento que existe, ele é todo externo, de segunda mão, quer dizer, você vira um processador de ideias, de conhecimentos externos. E então é por isso que a humanidade, ela é majoritariamente destra, né?
dominância é da mão direita, porque o único cérebro que funciona é o cérebro do lado esquerdo, que é o lado do intelecto, racional. Por causa disso, na terapia de frequências de luz, a gente vê, quando mede os chakras dos hemisférios cerebrais, o pêndulo, a gente usa o pêndulo, a radiestesia para medir o chakra, né? O pêndulo do lado esquerdo, normalmente ele gira com a grande velocidade e com a amplitude muito maior do que do lado direito, que normalmente é atrofiado, né? Essa atrofia do hemisfério direito leva a uma atrofia a todo o lado esquerdo do corpo, né? E eu estava assistindo a um filme um dia desse e aprendi sobre uma nova síndrome chamada síndrome de Takotsubo, que é a síndrome, essa palavra Takotsubo é o nome de um jarro japonês, que o coração das pessoas que têm tristeza de forma crônica, o coração muda de forma e fica parecido com um jarro partido naquele modelo japonês. E, interessantemente, o lado do coração que fica desmantelado, vamos dizer assim. Olá, doutor Alisson Chanca, bem-vindo, amigo. Então, o lado do coração que fica desarmonizado nas pessoas com tristeza crônica é no átrio do lado esquerdo. Então, você veja como é interessante para a gente analisar o aspecto psíquico do ser humano no seu aspecto mental e emocional e a influência direta que tem a nível físico. Você vê, você mudar a forma do coração físico por conta de tristeza de ordem crônica. Então, eu recomendo a vocês que pesquisem isso, né? Síndrome do coração partido, Takotsubo. Muito bem. Então, este é o grande desafio que se apresenta à humanidade, né? Como a gente se reinventar, como expandir a nossa consciência, né? Nós estamos, embora pouco percebida pela maioria das pessoas, nós estamos numa época onde as energias eletromagnéticas da constelação de Aquários e da constelação das Pleiades, elas imprimem um novo padrão vibracional que altera a psique humana. É importante a gente parar e refletir sobre isso. A história da humanidade, como é contada, né, ela tem no máximo 10 mil anos. E se você analisa em termos de tecnologia, em 10 mil anos não aconteceu nada. Tudo aconteceu nos últimos 100 anos. E até menos, né? Então você veja que tem um fenômeno global que a pessoa devia perguntar, por que tanta tecnologia, tudo de repente, se os materiais, os químicos, os minerais, tudo já estava aí na Terra? Por que só agora? Porque nós temos crianças, chamadas de índigos cristais, crianças superdotadas, né? Saiu no noticiário esta semana uma criança em Roraima, com 2 anos de idade, ela agora tem 3 anos, e já sabia escrever em inglês, em russo e tocar piano. Você veja que coisa fantástica, né? Então,
a gente tem que se questionar sobre isso, né? Não é uma questão de nova era, esotérica, não, é a realidade, né? Por que que tudo está tão acelerado assim? Porque a vibração cósmica, invisível, energia livre, né? Energia que se chama energia livre, tantos outros nomes, energia vital, ela imprime uma nova vibração psíquica no nosso campo mental que vai afetar a parte neurológica cerebral e aí permite toda essa transformação a nível planetário. Então, nessa nova era, o despertar da consciência é muito mais fácil, como nós nunca tivemos em muitas eras, muitos milhares de anos, né? Quando Jesus dizia que voltaria, por isso que todas as religiões, muitas delas estão esperando aí o retorno de Jesus em corpo físico, não é isso, né? O que retorna é o despertar da consciência do ser humano, é o despertar do coração de cada ser humano no seu aspecto crístico. Lembrando que o Cristo, Jesus, o Cristo é um título, como Gautama, o Buda, o iluminado. Então a palavra Cristo tem a ver com o Sol, o nosso Sol Hélios, o Sol que nos dá vida, né? Então essas vibrações cósmicas todas ajudam a todas as pessoas que estiverem querendo transcender a si mesmo, a se elevar acima da pequenez da sua mentalidade pequena, egóica, aprisionada no mundo da matéria, tá bom? A meditação MAP, que nós vamos conversar agora sobre ela, tem a ver com essa nova era, né? Está saindo em todos os jornais, documentários, que agora no mês de junho, o Pentágono, lá dos Estados Unidos, baseado em evidências que não pode mais negar, comprovado pela Marinha, da existência dos OVNIs, objetos voadores não identificados, né? Existem confirmações pelo próprio Pentágono de que várias ogivas nucleares que eles estavam carregando foram desativadas, neutralizadas, né? Então, o que significa isso, né? A gente nem vai perder tempo em discutir sobre OVNI, disco voador, porque isso é uma realidade, ela é escondida. Mas ela está cada vez mais evidente, não é? Então não dá mais para esconder. Então a gente vai ver muito brevemente as naves, né, fazendo coisas que estão além do conhecimento da humanidade atual. Então, da mesma forma que existem, vamos dizer assim, os extraterrestres com suas naves espaciais, e a gente vai ter informações ainda do mês de junho, de acordo com os relatos que estão sendo prometidos pelo Pentágono, nós temos também a ajuda de consciências não encarnadas. Eu faço uma distinção entre o extraterrestre e a consciência de um ser de luz, né? Então o extraterrestre, ele tem uma forma, de alguma maneira, né? Porque a nave é visível, aparece no radar, quer dizer, é algo físico com tripulantes físicos. Então eu chamo isso aí de extraterrestre, humanos não da Terra. Mas existem também, como é sabido nas tradições religiosas, né, de todas as doutrinas, de que existem anjos, mensageiros celestiais, né? Então, a terapia de frequência de luz, por exemplo, que vocês conhecem, e a meditação MAP, ela tem a ajuda
desses seres de luz que são bastante conhecidos hoje, né? Principalmente os pleiadianos, né? São seres não encarnados, são anjos, vamos chamar assim, mensageiros celestiais, originários das Pleiades, né? Existem também sirianos, existem seres do plano astral, no caso dos Cherokees e outros povos nativos da América do Norte, que estão, no momento atual, procurando ajudar a humanidade, né? Então a gente tem, por exemplo, o Cryon, né? O Cryon é um espírito que canaliza através de várias pessoas. Aqui no Brasil, principalmente, o mais conhecido é esqueci o nome dele agora, que escreveu sobre crianças índigo, né? Bom, então o Cryon é um ser espiritual, né? Vamos dizer assim, de uma dimensão superior da unidade, como fosse um anjo. Por isso que ele fala, eu sou Cryon do serviço magnético. E esses seres estão ajudando a humanidade e respeitando o seu livre-arbítrio. Então, essa meditação MAP, ela é uma expansão da terapia de frequências de luz, que é uma terapia holística, que nós canalizamos há 15 anos, 2006. E hoje, esses mesmos seres estão ajudando as pessoas individualmente que quiserem uma cura holística, vamos dizer assim, uma ajuda espiritual. Então, como é feito isso, né? A recomendação é que todas as noites, antes de dormir, como as pessoas têm o hábito, né, de tomar banho, escovar os dentes, de fazer as suas preces, suas orações pessoais, né? Então, se prepara para dormir, deita na sua cama, na sua rede, seja lá onde for, né? E aí você, depois que você faz as suas orações, as suas preces, você faz a invocação desses seres, né? Que a gente ensina em todas essas meditações da quarta-feira. Então, nós temos, amanhã fica gravado esse vídeo no Instagram, que você está assistindo agora, e fica também disponível no YouTube. No meu canal do YouTube, Eduardo Chianca, né? E as pessoas que estão na minha lista de distribuição, a gente sempre disponibiliza amanhã o link de acesso para esse vídeo. Você pode, peço encarecidamente, né, seja você um ativista do MAP, ensine as outras pessoas, não precisa nenhuma iniciação, só apenas use as palavras de poder, os mantras, né, de invocação, e coloque a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado, né? Evidentemente, a gente sabe que quem quiser um resultado imediato de uma dor, ela tem medicamentos, né, alopáticos, químicos, farmacêuticos, que anulam, escondem a dor, vamos dizer assim, né? Mas se você quiser uma cura, que é algo que transcende a retirada do sintoma, ela geralmente é mais demorada, como uma homeopatia, né? Então, esse processo também ele é um processo mais lento, né?
Não vai acontecer, pode acontecer a mágica, o milagre, vamos dizer assim, né? Mas normalmente é um processo evolutivo. Então, como é que você faz isso, né? Então, você se prepara para dormir, faz as suas preces, e aí tem as preces de invocação. Para os pleiadianos, como vocês sabem, o mantra é Aloha, como fossem duas palavras, né? O mais importante é o som e a intenção, né? Então, quando você pensa no mantra, quando você já disparou o campo magnético através de uma forma pensamento que faz a conexão com esses seres de luz, faz a invocação, o chamado de seres de luz. Por que se chama invocação? Porque na invocação você está dando uma ordem, né? Você invoca 3 vezes Aloha, 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 você na verdade está dando uma ordem espiritual aos seres de luz que vão fazer a conexão magnética com o seu campo áurico, com os seus chakras, etc. Para os Cherokees, enquanto que os pleiadianos são seres da 5ª dimensão, já do plano mental causal superior, os Cherokees são seres do plano astral, quer dizer, é o plano que a gente vai quando a gente dorme, quando a gente desencarna. É o plano das nossas emoções, é o plano do corpo dos desejos, corpo das emoções, corpo emocional ou astral. E esses seres Cherokees são peles vermelhas, nativos peles vermelhas, eles têm uma função muito importante para a humanidade, que ela está muito aprisionada nas suas emoções, nos seus medos, nos seus desejos, né? Então, eles fazem limpezas do nosso campo astral, no plano astral, que é a 4ª dimensão, né? E também fazem proteção espiritual, né? A gente tem feito muito sessões de frequência de luz à distância, que você transmite a energia como se fosse uma telepatia. E muitas pessoas, elas relatam que um dos problemas que ela tem são perseguições durante o sono, né? E muitas vezes são sonhos de cunho erótico, de vampirizações energéticas, sexuais, né? Feita por vampiros chamados súcubos e íncubos. Bom, então os Cherokees, eles fazem essa proteção no astral, que é uma coisa muito importante. Então a pessoa vai dormir protegida, vamos dizer assim, num invólucro, né, de proteção vibracional. E os sirianos, que são os últimos que se adentraram nessa equipe espiritual, são seres originários, consciência da estrela Sírius, né? Seres de muita alta vibração, e eles estão fazendo uma limpeza no cérebro reptiliano. Lembrando que nós temos 3 cérebros, né? O cérebro reptiliano, que controla o sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático, que é o cérebro primitivo. E neste complexo reptiliano existe uma memória que é chamada de cerebelo, que fica aqui atrás, né? O cerebelo, pela ciência, ela contém as memórias dos movimentos sinestésicos de precisão. Por exemplo, tocar um violino, um dançarino, essas coisas mais precisas em termos de movimento. Grava memórias de movimento. Mas ela também armazena os traumas e os medos das outras encarnações. E a razão para isto é muito
válida porque ela funciona como um sistema de proteção, né? Então imagina, a pessoa foi picada por por exemplo, tem aquela piada, né? Diz assim, gato escaldado tem medo de água fria. Pronto. Se a pessoa levou um choque, ela fica com medo de levar outro choque. Quer dizer, aquela experiência funciona como um sistema de proteção. Que isso ocorre não apenas com o ser humano, mas com todos os reinos, né? Os reinos biológicos, dos vegetais, dos animais, etc. Então a gente carrega muitos traumas e muitos medos ancestrais de outras encarnações que estão aqui gravadas, né? Então, por exemplo, a pessoa fica estressada por qualquer razão, tem medo de barata, tem pavor disso, tem síndrome de pânico. Então, em determinadas situações, né? Então, isso significa que ela carrega registros, memórias, que às vezes não é nem dessa vida, está no nível do inconsciente, né? E precisa ser transmutado, limpo, purificado. E quem faz esse trabalho são os sirianos. Então, enquanto a gente dorme, nós temos uma equipe espiritual que nos ajuda, respeitando o nosso livre-arbítrio, porque nós estamos ainda numa fase de transição, ainda no livre-arbítrio. Então, eles nos ajudam porque nós estamos dando autorização e invocando a eles para que nos ajudem. E, além disso, você, dentro do seu discernimento, você coloca a intenção naquilo que você acha que é o mais importante, o mais prioritário para a sua evolução a nível da alma. Evidentemente, quando a gente purifica a nossa alma, que é o que dá vida ao corpo físico, né? A gente melhora o físico. Porque as doenças, na realidade, manifestadas no físico, já são efeitos de... Deu uma pausada, mas voltou. Então, nós vamos agora fazer a meditação, né? Eu peço a você que seja um ativista e vá ensinando as pessoas do seu ciclo de conhecimento, das pessoas que você acha que tem conexão com o mundo espiritual, que está com essa busca espiritual, que vocês vão ver que resultados fantásticos essas pessoas vão partilhar, né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a meditação. Eu ficaria aqui uns 10 minutos com o sistema ligado, mas eu desligo, apesar que eu continuo ainda um pouco presencialmente, mas eu encerro a gravação para poder deixar o vídeo disponível para todos, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, tá certo? Então, a partir de agora, vamos fazer algumas respirações. Não precisa mais ficar olhando para o vídeo, se estiver olhando, né? Fique numa posição confortável, mais confortável que você puder. Feche os seus olhos. Respire lento e profundamente para acalmar a mente, né? Uma respiração consciente, inspirando lento e profundamente pelo nariz, soltando lentamente pela boca. Isso aí acalma a mente, acalma e pacifica o coração. Normalmente eu peço a você que faça as suas preces pessoais, mas aqui nós vamos fazer uma prece universal, muito poderosa, que recomendo a vocês que façam também, chamado a Grande Invocação. Ela traz uma vibração muito grande
a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. E os sirianos, Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção, 2, 3 intenções, naquilo que você deseja que seja trabalhado enquanto você dorme, né? Então, se você for dormir agora, já continua. Se não, quando você for dormir novamente, hoje, nos outros dias, você faz a mesma invocação e coloca a intenção. Durante essa meditação agora, é formada uma egrégora, uma plataforma energética que aumenta a vibração, Então, embora eu encerre o vídeo, eu permaneço aqui mais algum tempo para ajudar no ancoramento dessa energia. E como vocês também todos estão contribuindo, Forma um holograma, vamos dizer assim. E quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, entre em contato comigo, que a gente terá o maior prazer em incluí-lo e participar das nossas partilhas, etc. Tá bom? Então, uma boa meditação para todos. Namastê, namastê, namastê.